Os nerds cansaram de sofrer humilhação e agora usam sua inteligência para se vingar dos valentões. E esse é o filme A Vingança dos Nerds, de 1984. E eu sou o EF, o estudante da faculdade. Então vamos recapitular. Gilbert está deitado em sua cama, e sua mãe aparece perguntando por que ele não estava pronto, pois naquele dia ele estaria indo para a maior faculdade de computação, e esse sempre foi seu sonho, mas ele não queria deixar sua mãe em casa e ele diz que não queria ir. Até que seu amigo Lewis aparece e pergunta por que ele ainda estava deitado, porque o carro já estava esperando, e no momento que ele puxa a coberta, ele já estava pronto e eles partem para a viagem. No caminho, eles começam a imaginar como vai ser essa viagem, e eles estão muito animados e Gilbert está calculando a hora que chegariam, e o pai do Lewis estava andando a 60 km por hora e todos os carros em volta estavam bolados porque era uma pista de 120, e depois eles começam a calcular quantas mulheres devem ter no campus, porque dessas mulheres eles teriam 2% de chance de conseguir alguém, o que significa que teriam 5 mulheres disponíveis. E galera, pela cara deles, acho que eles esqueceram de colocar um zero antes da vírgula. Eles chegam no campus e o pai do Lewis diz que eles deveriam aproveitar porque é o melhor momento da vida deles, e estava passando várias mulheres diferenciadas e ele tira uma foto dos dois como recordação. E eles começam a atravessar o campus carregando várias malas gigantes e eles passam em frente a uma fraternidade e um valentão está carregando um cara pelos pés e olha para eles e começa a gritar calouros. Então eles precisam meter o pé o mais rápido possível antes que sejam pegos. Nessa fraternidade, todos estão muito loucos, e está rolando uma loucuragem com direito a chuveiro e banheira de cerveja. E quando os dois chegam no quarto, eles começam a arrumar tudo, e depois começam a imaginar quando começariam a levar mulheres para o quarto. Aí eu te pergunto, eu aviso ou vocês avisam? Porque a realidade é diferente. E voltando para a fraternidade Alpha Beta, um dos caras aparece com garrafa de cachaça e diz que aprendeu o bafo do dragão, mas ele cospe em cima de uma cortina e acho que vocês já sabem o que aconteceu, porque os bombeiros chegam no local e eles querem mandar o migué dizendo que deve ter sido uma pane elétrica. E como o reitor da faculdade não fala nada, eles dizem que precisavam de uma boa acomodação ou não venceriam o campeonato estadual. E para isso, eles invadem o dormitório dos estudantes de computação e agora eles precisam arrumar um outro lugar para ficar. Eles são levados até uma quadra do colégio e o reitor providenciou algumas camas confortáveis para eles estudarem. E agora eles precisam lutar para conseguir uma cama comunitária, porque no outro dia o time de basquete começa a treinar na quadra e Gilbert começa a ficar triste porque ele imaginou que quando chegassem seriam populares e participariam de uma grande fraternidade. Eles dão uma volta pelo campus para encontrar uma fraternidade e chegam na fraternidade das mulheres e elas dizem que para entrar precisava passar por um teste muito pesado, e eles querem participar. Eles chegam no local marcado e um jovem com cara de adulto diz que estava à espera deles. Como teste, eles precisavam segurar uma camisa pequena e eles não entendem nada. E agora, eles precisam responder algumas perguntas e se mentirem, seriam excluídos. E eles perguntam se eles já deram uma brincada de leve e para parecer popular, eles dizem que sim, mas acabam sendo reprovados e voltam no dia seguinte para o quarto deles, cheio de penas como punição. Lewis ainda não desistiu e diz que entrar para uma fraternidade é a coisa mais importante que um homem pode fazer na faculdade. E galera, o cara tem mais pelo do que a minha geração. E Gilbert está desanimado porque ele não quer correr atrás de humilhação. E no dia seguinte, eles vão para a aula de computação e Gilbert vê uma jovem que não estava conseguindo usar o computador e aproveita para ajudar. E pega o contato e o nome dela era Judy. Os dias vão se passando e os nerds são usados para fazer trabalhos no campus e a humilhação estava cantando. Então Lewis diz que eles precisavam alugar uma casa para montar a própria fraternidade deles e ele prepara um papel para cada um visitar o endereço para saber se estava disponível. O problema é que todos os lugares que eles batem tem algo de errado, porque ou o dono é esquisito ou é uma coroa cheio de amor para dar. E ao invés de Gilbert procurar uma casa, ele fica trocando uma ideia com Judy, que gostava de tocar acordeon. Então, ela já nasceu velha.
Lewis encontrou uma casa abandonada, e essa seria perfeita para eles, e todos começam a consertar o local, e deixam um brinco. O problema é que do lado de fora passa um dos valentões que tinha cara de adulto e diz que não deixaria eles ficarem ali por muito tempo, porque nerds não podem ter uma casa melhor do que a deles, e eles estão de boa curtindo a casa quando alguém joga uma pedra na janela, fazendo uma ameaça mandando eles irem embora. Então eles vão até a delegacia para fazer uma denúncia, mas o policial diz que não tinha tempo para isso porque era apenas um trote de faculdade. No dia seguinte, estava rolando o conselho da faculdade, onde eles organizavam assuntos importantes, como qual seria o almoço do lugar e se o papel higiênico seria de aba dupla. E Lewis aparece com o pessoal da fraternidade e diz que gostaria de transformar a casa deles em uma fraternidade, mas todos do conselho negam porque eles precisavam estar associados a uma fraternidade nacional. E depois eles tentam mandar para vários, mas todos negam por eles serem estranhos. Mas um no meio deles aceitou, e se chamava Lambda Lambda Lambda. Quando eles chegam no local, era uma fraternidade de morenaços, mas antes de entrarem precisavam passar por alguns testes, e Lewis diz que a fraternidade deles não teria problema com religião nem etnia, e o único moreno dos nerds gostava de coisas diferentes, se é que vocês me entendem. E agora eles precisavam fazer uma festa mostrando que eram dignos. Lewis precisa convidar mulheres para ser uma festa da loucuragem, e passa na fraternidade delas para convidar, mas elas batem a porta na cara deles, e no dia da festa elas aparecem cantando em frente à casa deles e dizem que nunca participariam de uma festa de pessoas estranhas. Então nesse caso eles nem precisavam correr atrás da humilhação, porque a humilhação estava correndo atrás deles. E no dia da festa todos estavam parados fazendo coisas de nerds, e os reitores da Lambda estavam observando que eles não eram dignos de virar uma fraternidade. Mas Judy diz que conhecia algumas mulheres para animar a festa, e chama suas amigas nerds da turma de acordeon. E galera, acho que era melhor ser reprovado mesmo, porque algumas entraram parecendo que estavam chupando limão. Para animar, eles começam a fazer uma apresentação de música com violino e acordeon, mas ainda estava muito parado e um deles tinha um negócio diferenciado que não posso dizer o que é, mas depois de acender, todos começam a ficar animados e agora sim estava rolando uma festa de verdade. Uma das mulheres chama Lewis pro quarto, então a brincadeira rolaria legal, e todos começam a aproveitar, e agora eles estão vivendo o sonho da faculdade, e os reitores estão animados. O problema é que começam a aparecer vários porcos na casa, porque a fraternidade Alpha Beta apareceu pra zoar com eles, e a festa acaba, e no dia seguinte, eles não sabem se seriam aceitos e só tinham uma forma de conseguirem esse título, e precisavam agir como se fossem a melhor fraternidade do campus. A primeira parte do plano seria entrar na fraternidade das mulheres e causar um caos colocando câmeras e pegando várias roupas, e eles entram no local e começam uma loucuragem, e não preciso nem dizer que isso hoje em dia daria uma prisão nervosa. E depois de causar o caos, eles ficam em casa assistindo as câmeras a noite toda. E agora eles precisam ir para a segunda parte, que era zoar os jogadores de futebol. E enquanto eles estão na massagem, eles pegam seus calções e colocam um líquido que começa a esquentar, e todos ficam com o pimbolim pegando fogo. Lewis liga para o reitor da Lambda e conta tudo o que fizeram como vingança, e ele fica animado porque eles estão mostrando que sabem fazer as coisas, e por terem honrado o nome da Lambda, eles conseguiram virar uma fraternidade. Mas no dia seguinte, quando eles vão se apresentar, o líder do conselho também é o líder da fraternidade Alpha Beta, e ele diz que precisariam transferir a sessão para outro dia, e eles percebem que enquanto que ele for presidente, eles nunca vão conseguir nada naquele lugar, e precisavam vencer as gincanas gregas para ter uma chance no conselho. E agora começa a gincana grega, e o primeiro desafio é corrida de triciclo com cerveja, e ganharia quem conseguisse dar mais voltas sem desmaiar. E como eles são espertos, usam um remédio para ele não sentir o efeito do álcool, e Takashi consegue vencer a corrida, enquanto que todos estão desmaiados no meio do caminho. E na próxima eles precisam ganhar no touro mecânico sem um mecânico, e acabam perdendo. E perdem no braço de ferro e no desafio da corda.
Mas eles conseguem ganhar alguns pontos no desafio do arroto, então estavam chegando perto do primeiro lugar. E agora está chegando um dos desafios finais, e seria o lançamento de dardos, e todos foram muito bem. Mas para representar os lâmbidas, eles chamam o morenaço que estava acostumado a pegar nos dardos, e ele consegue jogar tão longe que fica boquiaberto, e eles ganham esse jogo. E agora seria o tempo de pausa, e eles precisavam arrumar uma forma de conseguir muito dinheiro. Os alfa beta fazem a barraca do beijo, com os caras e as mulheres mais bonitas, e estava dando certo. E a namorada do presidente da alfa beta quer participar, mas ele a rejeita porque não pode perder tempo, e precisavam do dinheiro. E Lewis é esperto e pega a máscara dele e vai atrás da namorada dele. E os dois começam a dar uma brincada, e quando ela percebe que era o Lewis, ao invés de ficar com raiva, fica animada, porque ele era muito bom. E os dois marcam de se encontrarem em outro lugar. Para fechar a noite, eles precisavam fazer um show, e os valentões fazem uma apresentação com as líderes de torcida, mas os lambdas são empreendedores e fazem um show diferenciado, e todos preferem o show deles. E depois Beth termina com Stan porque estava apaixonado pelos lambdas, e agora eles estão com mais raiva ainda no coração. E o treinador diz que eles não poderiam deixar essas coisas acontecerem ou eles seriam envergonhados, e todos se juntam para destruir a casa deles. Eles chegam em casa animados porque ganharam, mas mesmo quando estavam ganhando, conseguem ser humilhados. Gilbert não aguenta mais aquilo e vai tirar satisfação, mas é jogado no laguinho, e mesmo assim ele quer falar para todos o que aconteceu, e o diretor diz para deixarem ele em paz, mas ninguém o respeita, e o treinador iria para cima dele, mas o reitor dos lambdas aparecem com seus homens para colocar a ordem no local. E galera, apareceu tantos canelas finas que ninguém teve coragem de fazer nada, ou daria muito ruim. E termina com Lewis que tenta fazer um papel de jovem, mas com cara de pai de família, fazendo um discurso motivador. E esse foi o filme A Vingança dos Nerds. E galera, olha que tive que cortar muita coisa, porque rolou cada loucuragem diferenciada que vocês não têm noção. Então deixa a curtida e se inscreve se for novo, porque é a única forma de não ser alcançado pela humilhação. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.